Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês nesse áudio sobre coleta de dados, como organizar os seus dados, como pensar os dados na sua pesquisa. Pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer que a coleta de dados ou geração de dados, já começa por aí uma diferenciação, ela depende do paradigma científico, de como é pensado o paradigma científico na sua área, né, desses paradigmas científicos da sua área. Então, tem área que não concebe o termo, áreas mais críticas de humanas, coleta, porque traz uma impressão como se o dado tivesse ali parado, né? Tá ali o dado, e aí, eu tô falando parado, mas isso é uma maneira informal, pessoal, dizer para tentar explicar mais fácil para vocês. O dado tá ali, e aí o pesquisador ele vai se aproximar dos dados, né? E, e pronto, coleta os dados e analisa. E não é bem assim que funciona, porque o pesquisador ele pode, né, influenciar os dados. Como assim? Imagine questionários, né? Dependendo da maneira pela qual esses questionários foi feita, né? Aberto, estruturado, semi-estruturado, e dependendo até do tipo de questionamento e da própria lógica ali dos questionamentos, o pesquisador pode encontrar determinado tipo de resposta, né? Então, ou a própria presença dele, ou algumas perguntas que ele faça, pode gerar uma reação diferente no colaborador, né? Então, o pesquisador pode acabar influenciando os dados, porque ele pode gerar um impacto no colaborador e por essa razão o colaborador pode ter um outro tipo de resposta, né? Complexo pensar isso, mas isso é possível. Então algumas áreas trabalham com o termo geração de dados. E também porque, pessoal, é um pouco complicado pensar nesse paradigma de neutralidade científica, né? Ele caiu lá no século XX, né? É muito complicado hoje, mesmo em áreas mais clássicas, pensar isso daí, porque a, a ciência, cada ciência tem, né? Embora eu acredite que elas se articulam todas, né? De alguma maneira, elas estão alinhadas. Cada uma tem um paradigma, uma perspectiva, ou seja, essa neutralidade aí, ao meu ver, em ciência ela não existe. Né? O que a gente pode pensar é numa tentativa de uma busca por uma certa objetividade, mas isso também é muito complexo. E a própria essência do pesquisador, as próprias teorias que ele utiliza no trabalho, a maneira que ele pensa, isso tudo vai influenciar a pesquisa. Mesmo que a pesquisa seja é, quantitativa e que se refira só a números, tem aspectos da, da pesquisa que serão influenciados em virtude de como que o pesquisador pensa. Isso daí não dá para fugir, né? Então essa história aí de neutralidade científica, de objetividade plena, isso daí é bem complicado. Então você tem que... Mas algumas áreas ainda buscam, né, esses conceitos, né, e alguns pesquisadores também. Só que ninguém nunca diz isso, né, se o pesquisador tiver esse tipo de concepção, ele não vai te dizer isso. Então estou dizendo aqui para abrir a sua cabeça, para você não ter uma visão limitada de que é uma coisa assim, dados coletados é essa verdade científica. Porque você se constitui como cientista, né, com essas verdades absolutas aí, como muitos cientistas pesquisadores se constituem, e aí vem com uma visão completamente, eu acho que, errada sobre o que é ciência, sobre como fazer pesquisa, e eu não acho bacana nem válido pensar dessa maneira, né?
mesmo que você seja de um paradigma mais conservador, né, que seja uma ciência mais conservadora e tal. Pessoal, existem vários dados que você pode utilizar na sua pesquisa. Né? Isso depende do recorte temático e da complexidade da sua pesquisa, mas a gente pode pensar em documentos, a gente pode pensar áudios que serão transcritos para serem analisados, a gente pode pensar linguagem não verbal aí, no caso a gente pode pensar em vídeos, né? A gente pode pensar em imagens, né? No texto, né? Não só como verbal, mas na questão da multimodalidade. Não vou explicar isso aqui agora, porque isso não tem muito a ver com o vídeo em si, mas pensem em imagens, pensem não só no texto escrito em si. No próprio texto a gente pode pensar em discurso, a gente pode pensar em um grupo de pessoas, né? Uma conversa, um diálogo, né? Que seria grupo focal. A gente pode pensar em entrevista com uma só pessoa. A gente pode pensar também em aplicação de questionário. A gente pode pensar também em dados numa perspectiva temporal, né? E a gente também pode pensar em dados em ambientes institucionalizados, em ambientes públicos e também em dados coletados da internet. Né? E cuidado com esses dados, porque em algumas áreas há muita crítica em relação a isso. Né? E tem gente que simplesmente, às vezes, quer fazer uma pesquisa, nem pensou direito a questão epistemológica, ontológica do trabalho e está ali coletando dados da internet. Né? E até as próprias citações, né? Trazendo citações sem nem ir na biblioteca, buscando ali no Google e jogando no trabalho. Não é assim que se faz pesquisa, isso não é científico. Né? Isso não é correto de se fazer numa pesquisa. Você pode trazer dados da internet? Sim. Para análise? Sim. Não teria problema. Por exemplo, na minha pesquisa, eu trouxe... foi uma pesquisa numa instituição. Né? Então, eu analisei um documento legal da instituição, né, que foi disponibilizado publicamente, por isso eu tive acesso a ele no site da própria instituição. Era um decreto. E eu também fiz grupo focal com pessoas que tramitavam era no metrô, pessoal, meu trabalho, mas eu não consegui. Tive muitas complicações em relação à autorização para poder realizar a pesquisa no metrô e acabei achando que, eticamente, que é uma questão que você também tem que pensar, não seria válido parar as pessoas ali na correria para fazer para gerar os meus dados, até porque eu tinha uma perspectiva mais eu pensei na minha pesquisa em fazer um grupo focal, né, com uma determinada duração, e seria meio complicado conseguir juntar um número de pessoas ali no metrô e fazer um grupo focal, entende? Então eu acabei buscando uma outra solução, né, que foi encontrar a partir do meu grupo de pessoas que eu convivia, na verdade, pessoas que eram usuárias do metrô. Né? Mas não eram pessoas tão próximas de mim, porque isso também pode influenciar os dados. Então eu pensei em amigos de amigos que usavam o metrô, então pessoas de uma turma que eu lecionei na época de mestrado e perguntei, fiz algumas questões, mas isso também pode acabar influenciando. Né? Eu acho que tem que haver um afastamento entre o pesquisador e os dados em algum momento, né? Porque é hipocrisia eu dizer isso e falar em geração de dados e trazer essa perspectiva crítica de que não existe essa objetividade nem nada é neutro, né? Porque o que isso significa? Que de alguma maneira o pesquisador influenciará os dados, e é verdade, eu acredito nisso, né? Mas ainda há, né, em algumas áreas e
alguns pesquisadores mais conservadores preferem esse afastamento, né? Eu acho que se você tenta fazer uma pesquisa que seja muito relacionada ao seu arredor, não tem problema pesquisar a sua própria prática, mas que seja bastante subjetiva, mas assim, sabe? Você vai além do. Você mergulha mesmo ali completamente na subjetividade. Eu não acho interessante. Isso é a minha opinião. Né? Mas há pesquisas que vão além da barreira da subjetividade, né? Que vão em história de vida e por aí vai. E eu não acho, né? Sou um pouco conservador nesse sentido. Consigo perceber não consigo ver uma pesquisa neutra, né? Pessoal, uma questão importante: se você faz trabalhando com áudios, né, entrevista gravada ou grupo focal, é interessante, né, gravar os dados, transcrever os dados e utilizar alguma tabela de transcrição relativa à entonação no discurso e relativa a várias outras coisas, né? Para que porque tem pesquisador que simplesmente tenta transcrever os dados ali da maneira que ele acha que é. E aí tem alguns aspectos nas conversações que são relevantes. Imagina quando alguém dá uma pausa muito prolongada, ou quando alguém gagueja, ou alguma coisa, ou simplesmente quando a qualidade do áudio, do material não é tão boa e o pesquisador não conseguiu transcrever. Seria preciso colocar uma simbologia ali, né, para representar para a pessoa que estiver lendo, né? Porque há toda uma simbologia em relação a isso. E se a gente não pensa logicamente os dados para transcrição, se a gente não usa uma tabela de convenção, os dados ficam ali completamente sem uma lógica, sem uma preparação. Isso não é científico. Você simplesmente sai ali. É como se fosse assim, imagina o seguinte, esse exemplo é muito bom, eu gosto desse exemplo. Sabe quando você quando eu era muito pequeno eu fazia isso. Estava estudando inglês, tentando aprender inglês, eu e a minha irmã, a gente fazia isso. E aí a gente ouvia a rádio e tentava... a gente não falava inglês na época muito bem, a gente estava aprendendo, mas a gente queria cantar uma determinada música, né? Então o que a gente fazia? A gente pegava, ouvia a música, gravava no rádio lá, na época na fita, né? Colocava, escutava umas 30 vezes a música e copiava num papel. E aí copiava com a base que a gente tinha da nossa língua. Então ficava muito errado. E aí depois a gente tentava ouvir a música e tentava cantar falando com base no que a gente copiou, que a gente pensou. Aliás, fazendo a comparação aqui, né, como se fosse a transcrição. Só que isso é uma transcrição completamente errada, né? Então não tem segmentação nenhuma, não tem lógica nenhuma. Então imagina o nível do inglês cantado aí nessa época, por mim e pela minha irmã, né? Não fazia sentido. Mas, enfim, era criativo, era algo interessante, mas, enfim, eu era uma criança, então é diferente. Você é um pesquisador, você não vai fazer isso, porque eu não acho que seja científico, né, de você brincar ali igual eu na minha época de estar cantando com seus dados. Esse exemplo foi muito bom, eu gosto desse exemplo. Então, utilizar uma convenção, né, para fazer essa transcrição é
importante, seguir alguma tabela de convenção. Eu segui na minha dissertação, por exemplo. Vocês podem consultar no meu site se alguém quiser uma indicação e se fundamentar nessa tabela. Outra questão, você não vai conseguir trazer e analisar todos os dados que você coletou. Então é preciso, pessoal, pensar no recorte. Pense nos dados como realidade, você se aproximando da realidade. Você não vai conseguir abraçar o mundo inteiro como pesquisador. Você não vai conseguir dar conta de toda a realidade. Então você também precisa fazer um recorte desses dados. Mesmo que sejam vários dados, e que você cruze dados, por exemplo, né, e que eles se complementem. Você precisa fazer um recorte do que será analisado e pensar o que será relevante para o seu trabalho, né? E cuidado com o que você vai colocar lá em anexo, no caso de documento, ou seja lá o que for, porque tem gente que simplesmente joga ali sem nem ver o que é relevante ou não e fica aquele monte de folha lá no final, e aí o trabalho fica com não sei quantas mil páginas. Isso não é legal. Você tem que pensar no que é relevante e no que não é, para não ficar ali aquela quantidade de informação desnecessária só para trazer peso, vamos colocar assim, para o seu trabalho. Isso não é legal, né? Caso de questionário, você tem que pensar na sua pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou ela é quantitativa. E aí, os dados serão estruturados ou semi-estruturados? Aí tem a questão, como será a lógica dos questionamentos? Tem a questão, essa coisa de questionário, principalmente na área de saúde, na área de exatas, eles têm uma lógica de fazer esses questionários aí para não invalidar. É muito complexo, eu não sei mexer com isso, mas o pessoal da psicologia trabalha muito bem com isso. Então tem um método todo de validação desses questionários, porque não é assim, como eu faço um questionário com perguntas aleatórias ali e pergunto, né? Não, você tem que... Eu nunca fiz pesquisa dessa maneira, então e eu nem sei explicar para vocês como essa lógica funciona, mas é um método mesmo para a elaboração desses questionários, né? Para validar esses questionários. Então, dependendo do autor que você consultar na sua área, você vai encontrar alguma solução nesse sentido. Análise de documentos, pessoal, decretos, leis, documentos históricos, né? Você tem que pensar também o que será relevante de ser analisado. E como distribuir essa análise no trabalho também é fundamental. Você vai fazer uma análise ali misturando tudo, você vai segmentar como? Como é que você vai diferenciar, por exemplo, quando você colocar um trecho transcrito de uma citação? Porque tem gente que coloca o recuo com mais de 3 linhas para citação e utiliza o mesmo recuo para transcrição. E aí não coloca nenhuma outra marcação para diferenciar. Aí fica confuso, porque parece que o trecho ali é citação, né, e não transcrição. E é importante trazer essa diferenciação visual ali no texto para o leitor, né, para não ficar bagunçado. Né? Então você tem que pensar como você vai organizar e distribuir os dados no seu trabalho e na análise. Né? E seria interessante seguir um padrão desses dados. Né? Por exemplo, eu trabalhei com documento, eu fiz grupo focal, então tinha transcrições desses diálogos, dessas conversações, e eu também trabalhei com placas, né? Fotografia de placa. E eu segui uma lógica, né? Então sempre eu apresentava na análise, vinha, por exemplo, placa, depois a parte da análise de documento e depois a parte de análise E, gente, o que eu tinha falado? Placa, documento e... que era o decreto, né? Que eu analisei, e as conversações, né? As transcrições. Então, é importante fazer essa organização no trabalho.
né? Você não pode simplesmente pegar, você tem todos esses dados para trazer para análise, aí você joga ali não sei quantas páginas de análise de transcrição e coloca só um trechinho ali do documento. Né? Isso não é legal. Tem que pensar na proporcionalidade dos dados. Né? E o seu capítulo de análise, pessoal, ele tem que ser mais... eu acredito, né? Você não pode ter um capítulo de análise de 10 páginas e um capítulo teórico de 40. Né? Você tem que pensar nessa proporção aí do seu trabalho, para ele ter uma lógica e ser, de certa maneira, validado. Porque isso é lógico, né? Da mesma maneira, a distribuição dos parágrafos. Você escreve um parágrafo ali de 2 linhas e todos os outros parágrafos têm uma lógica de 10 linhas, mas só tem um ali solto no texto de 2. E aí? Não pode. Não faz sentido. Isso não é proporcional. Para finalizar, esse áudio ficou grande, né? Mas enfim. Eu retomo o início do áudio que eu falo sobre o paradigma da sua área. O que a sua área diz? Você tem que pensar isso. Né? Porque a sua pesquisa ela será orientada com certeza com base no seu paradigma científico, nas teorias que você segue, né? Na sua própria formação ali como pesquisador. Mas eu estou dizendo essas coisas todas para você porque talvez você não tenha tido contato com isso. É interessante ter conhecimento disso, né? Porque não existe acredito, uma ciência mais certa que a outra. Eu acho que elas se complementam e os vários métodos e as várias maneiras que os dados são coletados, organizados, sistematizados, pensados numa pesquisa são alternativas, né? Que podem ser válidas ou não para a sua pesquisa, né? E é importante também pensá-los, os seus dados, eticamente. Né? Toda a universidade tem um comitê de ética e a pesquisa, antes de ser realizada, ela tem que passar por esses trâmites administrativos aí. Né? Você tem que, por exemplo, vai fazer um trabalho numa instituição, então você precisa de autorização. Mesmo que você trabalhe na instituição, que você seja o chefe do não sei o que, você não pode simplesmente... ignorar essa etapa e começar a coletar os dados ali. Né? E é preciso também pensar em como você vai chegar nos seus colaboradores para coletar esses dados de maneira ética. Né? Por exemplo, no caso do metrô, eu pensei, poxa, tem muita gente que vai estar ali no metrô e trabalhar, então não posso chegar ali no meio do nada, querer juntar 5 pessoas em nome da ciência, né? Para fazer a minha investigação. Então acabei optando por não coletar os dados ali, mas buscar pessoas, usuários do metrô, do meu grupo, convívio social. Né? É isso, espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão aí e que ela traga, né, mais reflexão para vocês e oriente, né, aqueles que estejam desenvolvendo pesquisa e tenho dificuldade em relação à organização e coleta, geração de dados. Um abraço a todos. Tchau.